Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 6º ano de Língua Portuguesa, texto 10, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a biografia, que pertence ao campo jornalístico-midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF69LP07 e a EF67LP08, e os descritores são os D2 e D15. As habilidades em destaque se referem à produção de textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação, e à revisão e edição do texto produzido, tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, à mídia em questão e às características do gênero textual. Os descritores se relacionam com o estabelecimento das relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a sua continuidade e com as relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cópias de uma tabela conforme modelo indicado. As tabelas serão necessárias para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica na qual escreverão informações pessoais, cujo objetivo é fazer uma relação com as características do gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Ao realizarem as perguntas para os alunos, observem quais deles compartilham espontaneamente as respostas e incentivem aqueles que não fizerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento, que contemplam a resolução para as questões 1 e 2. A proposta para a resolução da questão 3 é oral e coletiva, portanto, incentivem a participação da maioria da turma. Realizem a leitura sugerida com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Após a leitura da super dica, caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento
que contemplam a resolução da questão 5 e propõem a realização da atividade com o uso da tabela providenciada anteriormente. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto. Os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente dicionários e um equipamento multimídia para exibição de um vídeo. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A proposta da leitura do texto da questão 1 indica uma leitura silenciosa e a leitura compartilhada. A leitura silenciosa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais, enquanto que a leitura compartilhada objetiva aprimorar a fluência da leitura nos alunos. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 2. Como a proposta para a resolução é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. A proposta para a resolução das questões 3, 4 e 5 é individual. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente um exemplar do livro Eu Sou Malala e um equipamento multimídia para exibição de um vídeo. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade na qual ampliarão e compartilharão seus conhecimentos sobre a personagem biografada no texto estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões de 2 a 5 é individual, aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem quais alunos compartilham espontaneamente as respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Como a proposta da resolução das questões 6 e 7 é em duplas, se desejarem, indiquem como será composto cada par de acordo com o objetivo que traçarem. Ressaltem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem suas compreensões e pontos de vista. A proposta da resolução das questões 8 e 9 é individual. Sendo assim, vocês terão novamente a oportunidade para observar o nível de autonomia dos alunos e realizarem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento
produzindo texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as orientações para o planejamento. Após a leitura do texto do quadro Só para Lembrar, vocês podem revisar as principais características do gênero textual biografia, enfatizando que fatos importantes da vida da pessoa biografada devem aparecer e que o relato desses fatos no texto biográfico aparece frequentemente pontuado de lembranças, porém com o compromisso de dizer a verdade. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. Professoras e professores, incentivem os alunos a realizarem o preenchimento do diagrama de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos durante a produção textual, objetivando que eles possam atender aos requisitos básicos da escrita do gênero textual biografia. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente folhas de papel sulfite, lápis de cor, lápis de cera, canetinhas hidrográficas e um envelope para cada aluno. Esses materiais serão necessários para a decoração do envelope, que receberá a folha com a produção textual concluída, que, ao final, poderá ser entregue à personalidade biografada pelo aluno.
Realizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. A questão 4 propõe que seja organizada uma apresentação dos textos para alguma outra turma da escola. Momentos assim costumam marcar a vida estudantil, portanto, caprichem. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 10. Até o próximo vídeo.